E aí, investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de balanceamento da carteira e reinvestimento dos dividendos. E a ideia aqui é mostrar tudo na prática, sem maquiagem, para você ver como está a situação real da minha carteira hoje. Além disso, eu quero explicar por que o Tesouro Direto está com uma porcentagem tão alta na minha carteira, quais são os próximos passos e por que isso faz sentido para mim nesse momento de mercado. E no final do vídeo eu vou te mostrar uma nova movimentação que eu fiz. Vou comprar algumas ações do Banco do Brasil ao vivo, mas antes de entrar na carteira, vamos olhar rapidamente o cenário atual do mercado. Vejam bem, índice não é ordem de compra e nem venda, é só um termômetro. Apesar que há pessoas que ganham dinheiro comprando e vendendo ações, que são os traders. No meu caso não funciona porque o meu perfil é investidor de longo prazo. Olha só, aqui a gente tem o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, que mostram como as principais empresas do país estão se comportando. Aqui a gente vê e consegue tirar conclusões se o mercado está mais otimista ou está mais pressionado. E quando o Ibovespa sobe, não quer dizer que todas as ações estão subindo. Quer dizer que, na média, o mercado está melhor. E para vocês entenderem melhor, vamos entrar numa análise macroeconômica. O Ibovespa, pessoal, reage muito à taxa de juros no Brasil, que é a Selic, as commodities, que são a Vale, Petrobras, banco, risco fiscal e político e dólar. E em contrapartida, o S&P 500, o índice composto por 500 das maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, e a S&P 500 reage muito a juros dos Estados Unidos, o Fed, inflação americana, resultado das Big Techs e crescimento econômico global. E aqui está o pulo do gato, porque quando você entende isso, você consegue tirar dinheiro do mercado. Por exemplo, aqui eu tenho o gráfico S&P 500 e o gráfico do Ibovespa em azul. Se você der uma olhada nos dois gráficos e fizer a análise, você vai ver como eles se comportam. Quando investidores estrangeiros saem de mercados emergentes, o Ibovespa tende a cair. E esse dinheiro costuma voltar para os Estados Unidos, para títulos do Tesouro Americano, ações grandes do S&P 500. E o que eu estou querendo dizer aqui é que quando um sobe, o outro pode cair. Mas isso não é uma regra fixa, porque nem sempre eles se comportam de forma oposta. Por exemplo, os dois caem juntos com crises globais, por exemplo, de 2008, 2020, 2022, alta forte dos juros no mundo, medo generalizado, e os dois sobem juntos quando há crescimento global, juros baixos, liquidez, e eles reagem a fluxos globais de capital, juros e risco. Às vezes andam juntos, às vezes não. E aqui a gente vê que o Ibovespa fecha acima de 183 mil pontos pela primeira vez, chegando na máxima histórica, juntamente com a queda do dólar a 5,20, o menor preço desde maio de 2024. Isso não significa que está tudo caro, mas significa que o mercado brasileiro está mais otimista. Sendo assim, nesse cenário eu fico mais seletivo. Não é momento de sair comprando qualquer coisa. Mas posso dizer com certeza que para quem está bem posicionado, isso daqui pode estar sendo a oportunidade da década. E aqui, pessoal, o IFIX, que representa os fundos imobiliários, ele mostra como está em média os fundos imobiliários no Brasil, e ele costuma sofrer mais quando os juros estão altos, porque os fundos imobiliários competem diretamente com a renda fixa. E se ele estiver pressionado, o IFIX ainda sente os efeitos dos juros. Isso pressiona os preços, mas não necessariamente a renda. Para quem busca dividendos, isso pode ser interessante. Esses índices são importantes porque investimentos não acontecem no vácuo. O mercado influencia diretamente os nossos resultados. Agora sim, vamos fazer um tour completo pela carteira. Atualmente estou com um patrimônio de 113 mil reais, um lucro total de 26.475, a rentabilidade está acima de 40 e uma variação positiva de 27,84. E aqui eu não vou esconder perdas e nem erros.
Vindo aqui para a parte de ações, aqui estão as principais posições e aqui você consegue ver a porcentagem de cada uma na minha carteira. E mesmo com o mercado na máxima histórica, ainda existem boas oportunidades no mercado. Como por exemplo, o Banco do Brasil está com um valor de R$ 25,42 e um PVP de 0,8. Esse PVP indica se o fundo está descontado ou está sobrevalorizado. Por exemplo, quer dizer que eu vou comprar uma nota de R$ 100 pagando 80. Por isso que é importante fazer a correlação negativa dos ativos. Agora, olhando para os fundos imobiliários, o IFIX já sofreu bastante ano passado e isso impactou diretamente essa parte da carteira. Mas aqui o foco continua sendo dividendos e constância. Dividendos fazem diferença no longo prazo. Atualmente eu tenho 8 fundos imobiliários e atualmente o meu dividendo está girando em torno de R$ 150 a R$ 160 reais. E dê uma olhada aqui, pessoal, o Garions está com uma oportunidade de compra. E aqui vem a parte dolorosa da minha carteira. As criptos estão me dando uma rasteira daquelas, mas isso faz parte do jogo, porque volatilidade é o preço que você paga nesse tipo de ativo. E dê uma olhada nesse gráfico, pessoal. Eu gosto de utilizar esse indicador MVRV, e atualmente ele está em 1,55, ele já teve mais alto que isso, por exemplo 3,96, já teve mais baixo que isso também, por exemplo 0,63. E o MVRV, abaixo de 1, geralmente indica que o mercado está no prejuízo, representando historicamente excelentes zonas de compras. Em contrapartida, o MVRV alto, geralmente ali maior que 3,7, ou mesmo acima de 3, sugere sobrevalorização, indicando uma potencial zona de venda. E aqui também dá para ver o índice de medo e ganância, e ele ajuda a entender o sentimento de mercado. Atualmente o mercado está com medo, e aqui nessa parte em marrom mais escuro é medo extremo. E há uma frase famosa no universo dos investimentos, atribuída a Nathan Rothschild e Warren Buffett: compre aos sons dos canhões e venda ao som dos violinos. Passando agora para ETFs e estoques internacionais, essa carteira tem um papel muito claro: diversificação e proteção no longo prazo. Não é sobre acertar o timing, é sobre estar exposto. E por último, vamos falar do Tesouro Direto, que está chamando bastante atenção pelo tamanho da carteira, e hoje essa posição é alta, mas não é por acaso. Eu estou usando o Tesouro como uma posição estratégica da minha carteira, e a ideia aqui é ficar mais ou menos de 3 a 5 meses ainda esse ano para conseguir pegar uma boa marcação ao mercado, principalmente nesse título pré-fixado 2029. É o meu título mais antigo aqui da carteira. E para vocês entenderem, pessoal, marcação ao mercado é o preço que o seu investimento teria se você vendesse ele hoje. Mesmo que você não venda, o mercado recalcula esse valor todos os dias. Ou seja, seu investimento tem preço todos os dias, mesmo antes do vencimento. E o principal fator aqui é os juros. Quando o juros sobe, o preço dos títulos antigos cai. Quando os juros caem, o preço dos títulos antigos sobem. Simples assim. Vou dar um exemplo. Imagina que você comprou um tesouro pagando 10% ao ano. Se hoje o mercado começar a pagar 12%, ninguém vai querer o seu título antigo pelo mesmo preço. Então o preço dele cai. Agora, se o mercado passar a pagar 8%, o seu título fica mais valioso e o preço dele sobe. E o rendimento prometido continua o mesmo, mas o preço do título muda todos os dias. Isso é marcação ao mercado. Pensa numa gangorra: preço cai, taxa sobe. Preço sobe, taxa cai. E o mais legal é que, dependendo do título, eu posso vender antes do vencimento com lucro. Então é bom entender como o jogo funciona. É estratégia, é dinheiro em posição isso. Na parte de lançamentos, a ação que eu tirei da minha carteira foi a Taurus. Eu vendi 55 ações, peguei um total de R$ 301. Consegui pegar R$ 40 de lucro nessa venda. Eu saí dela porque ela é uma ação muito arriscada e atualmente eu já corro bastante risco com criptomoedas.
e não quero correr mais risco que aquilo. Para mim aquilo tá ótimo. E vindo mostrar aqui a compra que eu fiz também de Banco do Brasil. Eu fiz a ordem de compra ontem, dia 29, e hoje, dia 30, eu fui dar uma olhada lá e vi que a ordem foi cancelada. E ainda bem, porque ontem estava 25,52 e vou fazer de novo aqui com vocês. Então já estou aqui no Homebrook da Rico, desce aqui em ações, Banco do Brasil, investir. Olha que maravilha, o preço está 25,18 e eu vou pegar uma quantidade de 6 ações, continuar. E agora eu vou colocar os meus dados aqui e já volto com vocês aí, pessoal. Ordem enviada com sucesso e foi isso. E esse é o retrato real da minha carteira hoje, com acertos, com erros e com estratégia. Investir não é sobre perfeição, é sobre consistência. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, deixa um like. Se você quer acompanhar a evolução mês a mês, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo o que você faria de diferente nessa carteira.